Hoje nós iremos falar sobre como enfrentar os seus próprios medos à luz das Escrituras. A Bíblia fala sobre vários exemplos de várias pessoas que passaram por momentos de medo. Inclusive o próprio Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, prestes a ser crucificado, Jesus orou ao Pai para que aquele cálice passasse. Mas ele diz que deveria ser feita a vontade do Pai. Existem vários exemplos de servos de Deus que passaram por momentos de medo e venceram. Mas há aqueles exemplos negativos, como é o caso do próprio Saul, quando se viu em uma iminente guerra contra os filisteus, ele procurou Deus, ele queria uma resposta e ele procurou todos os meios que ele pudesse obter uma resposta, mas não conseguiu. Ele procurou os profetas, com certeza a estola sacerdotal, a Bíblia fala sobre o Urim e o Tumim, mas Deus não lhe respondeu e ele procurou outra alternativa que foi uma necromante. No final da sua vida, a Bíblia nos fala em 1 Samuel capítulo 31, ele está encurralado pelos filisteus e ele decide se suicidar. Esse é um exemplo negativo, porém há um exemplo muito positivo, que é o que nós estaremos utilizando aqui, que é Davi, no Salmo 56. O Salmo 56 nos fala que Davi se sentiu profundamente ameaçado de morte quando estava fugindo de Saul e foi para o território filisteu. Eu queria compartilhar a leitura desse texto com vocês para que nós pudéssemos ter uma compreensão sobre aquilo que nós iremos meditar neste momento. Davi ora assim neste salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacaram-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Ele diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar-me a vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Este salmo é um exemplo de alguém que se sente ameaçado e com medo e busca o Senhor. Eu queria meditar sobre aquilo que diz esse salmo, porque eu acredito que este salmo é o modelo para o cristão vencer os seus medos. Do versículo 1 ao versículo 6, nós temos um pedido de ajuda a Deus. Então nós entendemos que quando nós estamos com medo, a primeira coisa que nós devemos fazer é pedir ajuda a Deus. O contexto histórico deste salmo é muito interessante. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 15. O texto em cima fala que Davi estava na presença de Aquis, rei de Gate, no momento em que ele fugia de Saul. Ele entra no território filisteu, os conselheiros de Aquis o levam na presença do rei e começam a questionar o próprio rei, dizendo assim: não é este que as mulheres israelitas cantavam? Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Diante daquilo, a Bíblia nos fala sobre o estado de Davi. Inclusive ele coloca isso neste texto. O Salmo 34 também fala sobre aquilo que ele enfrentou naquele momento. Aconteceu que ele enfrentou um momento terrível de medo. Ele sentiu tanto medo que ele se fingiu de louco e saiu riscando as portas da cidade e se babando todo,
É isso que a Bíblia diz. E é nesse momento que, ao que parece, ele faz essa oração. Ele entende que, apesar da sua metodologia, Deus é que de fato iria ajudá-lo naquele momento. Dos versos 1 ao verso 3, ele pediu que a bondade de Deus fosse dispensada sobre ele como aflito, em forma de misericórdia, porque ele se sentia pressionado de todos os lados. E no verso 4, ele diz que confia em Deus e diante disso questiona: o que me pode fazer o mortal? A resposta é nada. Simplesmente nada, porque Deus está com ele. Então, o segredo para que nós possamos vencer os nossos próprios medos é pedir ajuda ao Senhor. Do versículo 7 ao versículo 11, nós temos um pedido para que Deus resolva a sua causa contra os seus inimigos. Eu digo para vocês que a segunda decisão que nós devemos tomar quando nós passamos por um momento de medo é colocar os nossos problemas, é colocar os nossos inimigos nas mãos de Deus. É isso que Davi faz. Na segunda parte deste salmo, ele entrega os seus inimigos nas mãos de Deus. E com isso, o fardo que ele carregava até aquele momento é compartilhado com Deus. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, está aqui o meu fardo, eu não aguento mais. Ele expressa um sentimento de profundo medo e de tristeza nos primeiros versos, mas aqui ele compartilha com Deus. Ele entendeu que todo aquele que luta contra um servo de Deus, na verdade, está lutando contra o próprio Deus. E é interessante que quando Paulo perseguia a igreja de Cristo, querendo destruí-la, conforme ele mesmo diz, Jesus não questionou da seguinte forma: por que você está perseguindo a minha igreja? Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Há uma compreensão por parte dos servos de Deus de que aquele que está perseguindo os servos de Deus está lutando contra o próprio Deus. Os nossos inimigos são os inimigos de Deus e por isso eles devem ser entregues a Deus. Até mesmo quando Davi se tornou rei de Israel, a Bíblia nos fala sobre algumas coisas que aconteceram contra ele. E ele registra algumas orações nos Salmos também. Ele fala sobre inimigos ferozes que com certeza faziam parte do reino dele. Ele tinha o poder de matá-los, mas ele os entrega nas mãos de Deus, para que Deus pudesse cuidar deles. Tudo que nos aflige, nós precisamos entender, deve ser apresentado a Deus. Esse fardo deve ser compartilhado com Deus. A terceira lição que nós aprendemos aqui sobre entregar os nossos medos ou colocar os nossos medos diante de Deus é a nossa contrapartida. Nós precisamos pedir ajuda a Deus, nós precisamos colocar os nossos problemas diante de Deus, mas tem uma contrapartida. Davi diz que cumprirá os seus votos diante de Deus. Deus nos ajuda? Sim. Nós precisamos colocar os nossos problemas diante dele? Sim. Mas nós precisamos nos comprometer com Deus. Esse é um ponto fundamental. Existem pessoas que buscam a ajuda de Deus, querem colocar os seus problemas diante de Deus, mas não querem se comprometer com Deus. E aqui nós percebemos, do verso 12 ao verso 13, que há uma confiança profunda por parte de Davi antes de encerrar esta oração. Aliás, esse é um ponto que aparece praticamente em todos os salmos que Davi escreveu. Ele começa aflito e no final ele encerra com uma confiança profunda. Ele fala aqui em um tom diferente do que ele iniciou. É como se já estivesse recebida a resposta de sua oração, pois ele se compromete a cumprir um voto de acordo com o que está escrito no versículo 12. E o versículo 13 acrescenta: pois me livraste da morte, tratando dessa forma a sua aflição como sendo algo já resolvido.
E por fim ele entende que o propósito de Deus para o livramento é que ele andasse diante de Deus. Deus nos livra dos nossos problemas. Ele nos cura dos nossos medos, se ele ainda tiver um propósito para as nossas vidas neste mundo. E esse propósito sempre vai ser que nós andemos em sua presença. A palavra fé não é citada neste texto em nenhum momento. Entretanto, ela aparece o tempo todo nesta oração, nos demonstrando que quando nós pedimos ajuda a Deus, nós devemos pedir com fé. Quando nós colocamos os nossos problemas diante de Deus, nós devemos colocar com fé. E a nossa contrapartida também precisa envolver a fé, a certeza de que, de fato, Deus resolveu os nossos problemas. Como enfrentar os meus medos à luz das Escrituras? Este salmo nos dá um modelo, que é pedir ajuda, entregar os meus problemas a Deus e me comprometer com Deus. Eu quero encerrar colocando um conselho. Antes de você deitar e dormir hoje, que foi escrito pelo pastor Renato Vargem. Ele diz assim: tire os seus olhos da pandemia, da crise que lhe angustia, da política que traz insegurança e olhe para Cristo. Ele deve ser a sua esperança. Somente nele você encontrará bonança, descanso e paz. Eu acredito que esta citação está profundamente correlacionado com aquilo que nós acabamos de falar. Existem vários outros textos que falam sobre servos de Deus que enfrentaram medos. Mas a gente sempre vai encontrar o mesmo modelo. O modelo é pedir ajuda a Deus, colocar os problemas diante de Deus e se comprometer com Deus. O padrão bíblico é esse, não há outro. Existem vários outros salmos onde Davi descreve problemas, mas sempre ele está colocando esses problemas diante de Deus. E isso deve ser algo que nós precisamos perseguir durante todos os dias de nossas vidas. Que o Senhor abençoe a sua vida e nós esperamos que de fato você medite nestas coisas que são simples, porém profundas para a sua vida, para que você aprenda a cada dia lutar contra aquilo que você porventura é ameaçado, inclusive de morte. Que o Senhor o abençoe.